Oi, bem-vindos todos. Obrigada pela presença. Hoje é a última palestra, né, da noite, do dia, né, um dia inteiro de palestra. Nós vamos falar sobre as CAUs, que são comunidades de aprendizagem auto-organizadas sistematizadas. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Paola Scarelli, eu sou diretora do Cubos, que é uma plataforma para aprendizagem, para a comunidade de aprendizagem online. Eu sou conselheira da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, e acabei de me juntar ao NASCE, Escola do Futuro da USP, que é um núcleo de pesquisa, que fica dentro da USP. E sou criadora da metodologia CAUS, que, na verdade, não é uma metodologia, é um movimento. É um movimento das comunidades de aprendizagem auto-organizadas, sistematizadas. E, se tudo der certo, vocês vão aprender a montar suas próprias comunidades agora e vão se juntar a esse movimento. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês esse relatório, né? E a gente aqui estamos na Social Media Week, e a gente sabe a importância de fazer análise de dados, né? E aqui, para quem não sabe, o PISA é um ranking mundial de educação. E se vocês estão procurando o Brasil, nós estamos aqui, ó, na posição 63, eles só analisam 70. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o modelo de educação que a gente tem hoje, baseado em escolas e professores, não está funcionando, né? Pelo menos não está funcionando para a gente. Acho que bastante gente vai concordar comigo que é quase em um país como o Brasil, que tem desigualdades não só sociais, como territoriais, como de cultura, imensas, vai ser quase impossível a gente ter escolas de boa qualidade, com professores de boa qualidade para todo mundo. Isso nem por falta de recursos. Existem lugares onde a gente só demora 3 dias para andar 50 quilômetros de trator ou de barco. Não tem professores que querem dar aula lá. Então, só que olhando isso, o que a gente pode pensar? Bom, está dando certo para alguém esse modelo de aprendizagem, certo? Porque, olha lá, Singapura, Hong Kong, Japão, eles estão em primeiro nessa lista. E aí, como estamos aqui na Social Media Week, sabemos também que, às vezes, não basta a gente analisar só um gráfico, só uma tabela. A gente tem que cruzar dados para saber se isso aqui realmente está dando certo. Então, vamos ver o que está acontecendo. Será que está dando certo isso para Singapura? Bom, Singapura aumentou 10% o índice de suicídios entre crianças de 10 a 19 anos. Bem-vindos. Hong Kong aumentou, está batendo recorde de suicídios entre jovens por causa da pressão que eles estão enfrentando por causa da escola. Japão, recorde nos últimos 30 anos do nível de suicídio entre crianças. Então, o que a gente pode perceber? Que acho que não está dando muito certo isso aqui para ninguém, né? Isso está acontecendo por quê? O nosso sistema de educação foi criado há 300 anos atrás e ele nunca foi modificado. Isso quer dizer que se um professor de 1800 entrasse hoje numa sala de aula, ele ia saber exatamente o que fazer. Isso está gerando um problema gravíssimo. A gente não vê mais sentido em ir para a escola, a gente não vê mais sentido em ficar 6 horas escutando um professor falar. O que acontece? Hoje a gente tem que ir para a escola para aprender, faz parte de uma ordem mundial, então tem uma ordem mundial que dita o que a gente precisa aprender, daí tem o governo que controla o que a gente tem que aprender no nosso país, daí tem as escolas que controlam o que a gente tem que aprender dentro da escola, daí tem os professores que controlam o que a gente tem que aprender dentro da sala de aula. Então,
é um tipo de aprendizagem baseado no controle, baseado no autoritarismo e na falta completa de liberdade. Você não pode escolher o que você vai estudar, você tem que seguir um padrão. Só que a gente sabe que esse padrão foi criado para um modelo de mercado que hoje não existe mais. Nesse tempo, todo mundo tinha que saber o básico de matemática, o básico de escrita, um pouco de ciências, talvez fosse bom saber um pouco de história e geografia, e você estava contratado, fazia uma faculdade e entrava no mercado de trabalho. Hoje isso já não acontece mais. O mundo mudou, se você sabe exatamente a mesma coisa que todo mundo, você já não consegue mais emprego. Você tem que ser criativo, você tem que ter habilidades socioemocionais, e isso você não está mais aprendendo na escola. Então, isso significa que, fora que, naquela época, a gente tinha uma, talvez 2 carreiras durante a vida. Hoje, a gente pode ter 4, 5, 10 carreiras durante a vida. A gente pode começar estudando, fazendo uma faculdade, entrando no mercado de trabalho, indo trabalhar numa empresa. Aí junta dinheiro, quero fazer um mochilão, vou dar a volta ao mundo. E aí pronto, mudei de vida. Aí fui parar na Indonésia, fiz uma plantação de orgânicos. Precisei aprender a colher orgânicos, a plantar orgânicos. E aí virei uma empreendedora, agora eu preciso aprender a empreender. Como que a gente vai fazer para aprender tudo que a gente precisa saber para todas as pessoas que a gente vai se tornar durante a vida? A gente tem resposta para isso. Acalmem-se. A resposta é lifelong learning. Aprendizado contínuo durante a vida inteira. Isso quer dizer que você vai ter que ficar sentado, trancado numa escola? Não. Pelo amor de Deus, não. Hoje já é possível a gente aprender sozinho, a gente guiar o nosso próprio aprendizado. Isso a gente chama de autoaprendizagem. Quando a gente aprende a aprender, quando a gente aprende a aprender sozinho, a gente aprende durante a vida inteira. E aí a gente tem a liberdade de aprender o que a gente quiser, quando a gente quiser, como a gente quiser. Só que como que você vai saber o que você precisa aprender para fazer o que você quer fazer? Você precisa descobrir qual o seu propósito. Imagina o seguinte, vocês acham que as crianças de uma comunidade ribeirinha lá da Amazônia, que querem continuar lá, têm que aprender a mesma coisa que crianças que querem construir foguetes no Japão? Hoje é isso que acontece, a gente tem um currículo escolar para todo mundo. Mas e se essas pessoas tivessem a liberdade de aprender o que elas precisam para a vida delas? Para o propósito delas, por que elas existem, por que elas querem fazer? O meu propósito, eu vou dar só uma ideia do que é um propósito. O meu propósito é ajudar comunidades a emanciparem-se educacionalmente, através do autoaprendizado e do aprendizado colaborativo. Então, o meu propósito de vida é esse, é ajudar as comunidades, diversas comunidades, e qualquer tipo de comunidade, de qualquer lugar do mundo, a aprenderem a aprender sozinhas, e aí elas podem se emancipar. Elas não precisam mais depender do governo, depender de escolas, depender de alguém. Qual é o seu propósito? Bom, primeiro, para você saber o que você tem que aprender durante a sua vida, você precisa definir o seu propósito de vida. Propósito é uma palavra muito forte, né? De onde vim, para onde eu vou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo. Mas sim, você tem que saber qual é o seu papel no mundo, mas a gente pode começar por uma parte mais fácil. Qual é o seu projeto de vida? Projeto de vida é mais fácil, é um projeto, tem metas, tem objetivos, e aí você consegue definir mais claramente o que você precisa fazer na sua vida, o que te faz feliz, o que você quer fazer, ao invés de o que você precisa fazer porque está todo mundo te mandando. Isso é muito simples de definir.
tá? É muito mais simples do que o propósito. O propósito vai ser a junção de tudo que é o seu projeto de vida. Como a gente faz isso? Simples. Pega um papel e escreve. O que eu quero fazer em 6 meses? O que eu quero fazer em 2 anos? O que eu quero fazer em 5 anos? Quem eu quero ser em 6 meses? Quem eu quero ser em 2 anos? Quem eu quero ser em 5 anos? A partir daqui, em 6 meses, não sei, às vezes eu quero ir fazer um curso de meditação no Tibete. Em 2 anos, às vezes eu quero conseguir o emprego dos meus sonhos na NASA. Em 5 anos, talvez eu queira fazer uma pós-graduação, talvez eu queira viajar pelo mundo, talvez eu queira abrir a minha empresa. Não sei. Propósito de vida, projeto de vida é 100% pessoal. Então, você tem que definir o que te faz feliz. E, a partir daqui, tudo que você fizer e tudo que você vai aprender, vocês vão ver. Na hora que você coloca no papel, é como se fosse uma mágica. Enquanto está na sua cabeça, é um sonho. E sonho, a gente sonha. Quando vira um projeto, quando está no papel, vira um projeto. E projeto a gente realiza. Então, a partir do momento que você transformou a sua vida em um projeto, você vai buscar as ferramentas para realizar os seus objetivos e para aprender o que você precisa para realizar esses objetivos. Qual a melhor maneira de aprender o que você precisa para realizar os seus objetivos? Bom, segundo este senhor, Seymour Papert, que é um matemático do MIT, porque ele morreu faz uns 5 anos, mas ele acredita que ele criou o conceito de comunidade de prática, porque ele acreditava que a melhor maneira de se aprender alguma coisa é fazendo parte, participando de comunidades de pessoas que possuem o mesmo interesse. Por quê? Porque a comunidade, quando a gente aprende sozinho, autoaprendizagem, a gente pode ir na internet, fazer cursos na internet, fazer cursos presenciais, mas quando a gente participa de comunidades, a gente se engaja mais na aprendizagem e a gente consegue parceiros. Para quando a gente tiver dúvida, a gente vai tirar com eles. Então, vamos dar um exemplo simples. Se a gente aqui, vamos supor que ninguém estudou física quântica, tá? Se a gente aqui fosse querer se tornar especialista em física quântica, nós todos, com a ajuda da internet, a gente ia conseguir? Sim, provavelmente, tá? Agora, ele adicionou um elemento que fez com que essas comunidades de prática acelerassem muito o processo de aprendizagem. E aí a gente começa a entrar nas caos. O que acontece? Se a gente fosse aprender junto física quântica, ninguém sabe física quântica, a gente ia levar, sei lá, 6 meses, 2 anos, quem sabe. Mas e se a gente trouxesse para junto de nós ou alguns, ou muitos especialistas? Será que esse processo ia ser acelerado? A resposta é, ia ser muito acelerado. Por quê? Porque eles iam poder guiar o nosso aprendizado, eles iam poder tirar as nossas dúvidas, eles iam poder falar, olha, esse artigo aqui não está bom, não, vai por esse lado. Olha, é a resposta que você quer, tenta procurar naquele livro. Não que eles saibam todas as respostas, mas eles pelo menos sabem qual é o caminho. E aí, a gente tem várias comunidades de aprendizagem. Essas comunidades podem ser formadas por pessoas. Tem os clubes do livro, lembra de antigamente? Antigamente não, porque eu até hoje participo de clubes do livro. Tem, para quem é programador sabe, que tem no Stack Overflow, tem muita gente que se forma em programação, né, em TI, e aí dedica o diploma para o Stack Overflow, porque se não fosse esta comunidade retirar as nossas dúvidas quando a gente está programando, acho que seria muito difícil a nossa vida, né? Tem comunidades feitas por comunidades, então as escolas de samba, que são a comunidade se reunindo para aprender juntas, para fazer uma escola de samba, inclusive chama escola de samba. A gente tem aqui uma comunidade que eu participo, Empoderamento Feminino, que fica numa ocupação aqui da Sé, em São Paulo, e a gente discute como que nós, mulheres, podemos nos empoderar. Então, é dentro de uma comunidade.
empresas podem criar a sua comunidade de aprendizagem. Então, a gente tem comunidades presenciais e comunidades 100% online. Imagina o seguinte, você, empresa, que conseguir treinar e capacitar todos os seus stakeholders, todos os seus usuários, todos os seus colaboradores. A Receita Federal está fazendo isso, criando comunidades online e comunidades presenciais para ensinar jovens de faculdade de contabilidade a trabalhar com a Receita Federal. E isso está fazendo com que eles saiam da faculdade sabendo como lidar com a Receita Federal. E isso está melhorando a vida do mundo. Por quê? Pelo menos do Brasil. Por quê? Porque os alunos, eles na faculdade, eles aprendem a atender as pessoas e eles sabem, e eles veem o impacto que isso tem, o trabalho deles tem na sociedade. E aqui, sala do E-Social. O E-Social é uma plataforma que foi implantada pelo governo e eles tinham muitas dúvidas, eles não conseguiam responder. Era telefone, eles tinham uma linha que vivia ocupada, eles tinham um atendimento presencial que vivia lotado, não conseguia, 7 da manhã já acabavam as senhas. E aí, o que eles fizeram? Criaram uma comunidade de aprendizagem e foram para lá responder as dúvidas. Criaram cursos gratuitos, fazem webinar semanal, e nessa comunidade todas as dúvidas são respondidas aqui. O que eles fizeram? Acabaram com a linha telefônica, acabaram com o atendimento presencial e falaram, se você tem dúvida, vai participar da nossa comunidade. Igrejas podem ter comunidade de aprendizagem, podem virar comunidade de aprendizagem. Então, temos aqui uma comunidade 100% online, que é de budismo, de um templo, e uma comunidade de uma igreja, que eu acredito que seja batista. O que acontece? Às vezes, o único lugar, esse projeto nosso surgiu de uma comunidade de aprendizagem que surgiu, por acaso, dentro de um centro espírita. Esse centro espírita ficava numa comunidade, numa comunidade rural de Piracaia, que é do lado de Atibaia. E eu e meu marido, Beno, a gente era voluntário nesse centro espírita. E aí, um dia, eles ganharam 10 computadores. E aí, eles falaram, o que a gente faz com esses computadores? E aí, a gente falou, bom, tem alguém aí que quer aprender design? A única coisa que eu sabia ensinar na época era design, porque eu sou publicitária. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso de design gráfico. E aí, a gente, lá, dentro do centro espírita, tinha uma comunidade, e essas crianças tinham que andar 6 quilômetros de terra para pegar um ônibus para ir até a escola. Era o que tinha. E a única coisa que tinha ali para reunir comunidades era esse centro espírita. E aí a gente começou essas aulas, que não eram aulas, porque eu não sou professora. Então, a gente começou a ensinar design gráfico para as crianças. Em 1 mês, eles fizeram o que a gente achou que ia levar 6 meses para fazer. Porque eles estavam fazendo porque eles queriam o que eles gostavam. O que aconteceu? Outras pessoas começaram a olhar e falar assim, ué, mas eu sei português, será que eu não posso ensinar? Ué, mas eu sei matemática, ué, mas eu sei o Excel, será que eu não posso também? E aí, o que aconteceu? Vários voluntários começaram a dar aula uns para os outros, que não era dar aula, na verdade, porque ninguém lá era professor. Um começou a ensinar o outro, e, de repente, esse centro espírita virou uma escola. Então, é esse o poder que tem as comunidades de aprendizagem, de chegar em lugares que ninguém mais chega. Olha só esse exemplo de comunidade de aprendizagem. Esse é o Ouvidor 63, eu não sei se vocês conhecem, é um prédio que estava abandonado, passou por vários leilões e ninguém quis comprar. E aí, artistas ocuparam esse prédio, reformaram ele, transformaram ele numa arte, e eles moram nesse prédio. Só que eles transformaram isso numa comunidade de aprendizagem artística. Lá dentro, eles dão cursos que são gratuitos, eles fazem oficinas, eles fazem sarau, eles fazem... É uma escola onde só quem mora ali são os artistas. Então, as pessoas, elas comem, tem a horta orgânica, cada vez que você vai lá, você ganha alface, você ganha tudo para levar para casa, porque eles produzem bastante. E aí,
todo mundo que vai lá. Isso é um conceito de comunidade de prática de aprendizagem, que é o seguinte: todo mundo que entra numa dessas comunidades, só de você entrar, você já aprende alguma coisa. Só de você ouvir as pessoas conversarem, você já aprende alguma coisa. E você aprende fazendo, e você aprende conversando, e você aprende interagindo. Esse é um modelo fantástico, onde as pessoas respiram, moram arte. Então, quem não vai aprender muito rápido a fazer arte, estando dentro de um ambiente desse? A gente também tem comunidade de aprendizagem como essa, de meninos de 13 a 17 anos, que começaram aqui. Lembra que a gente falou que a comunidade de aprendizagem é baseada no seu propósito, no seu projeto de vida? Quando a gente começou com esses meninos, que são também lá da ocupação José Bonifácio, a gente chegou lá e eles estavam sem propósito. As mães chamaram a gente e falaram, olha, eles ficam o dia inteiro na praça sem fazer nada porque eles não têm o que fazer. E aí a gente chegou lá e falou assim, o que vocês querem fazer? Nada, a gente não quer fazer nada. Não, o que vocês gostam de fazer? Nada, a gente não gosta de fazer nada. Não estou falando de escola, esquece escola. O que vocês gostam de fazer da vida de vocês? A gente gosta de jogar futebol. Mas demorou meia hora para eles falarem que eles gostavam de jogar futebol. Porque se eles falassem isso na escola, é proibido. Você não pode gostar de jogar futebol, você tem que gostar de estudar. Aliás, eles falaram pelo menos umas 15 vezes que o que eles gostavam de fazer era estudar. Eu falei, nossa, que ótimo, porque na idade de vocês eu detestava estudar. Mas, e aí, eu falei, e se a gente fizesse um projeto de futebol? Qual seria? E essa comunidade de aprendizagem aqui se transformou em um time de futebol. E esses meninos, que são os gigantes do centro, eles em 2 meses aprenderam design, desenharam o próprio uniforme, desenharam o próprio logo, fizeram página no Facebook, fizeram página no YouTube, criaram, tem torcida. Estamos no grupo da torcida, tem mais de 200 pessoas que fazem parte da torcida dos gigantes do centro. Criaram camisetas de torcida, porque agora eles precisam fazer dinheiro para poder pagar as coisas que eles precisam no time. Aprenderam a escrever um projeto, porque eles precisavam de um projeto de patrocínio para enviar para as empresas, porque eles precisam de quadro, eles precisam de dinheiro. Aprenderam, agora querem aprender, estão aprendendo inglês no Duolingo, porque eles precisam saber inglês, porque se um time estrangeiro quer contratar eles, eles precisam saber falar inglês. Tudo isso aconteceu em 2 meses. E ninguém ensinou isso para eles. Eles foram lá e eles fizeram tudo sozinhos. Quando eu vi esse uniforme, eu falei, meu Deus, eu jamais pensaria num uniforme tão bonito assim. Acho que eu nunca vi um uniforme tão bonito assim. E eles fizeram. E o que aconteceu? Qual foi o meu papel? Eu falei, olha, é guiar. Então, olha, vocês sabem que tem aplicativo que você pode fazer o design na internet? Já baixaram o aplicativo sem eu ensinar a usar o aplicativo. Eles foram lá e uma semana depois, quando eu voltei, eles já tinham feito essas coisas aqui que eu não sabia nem que dava para fazer no aplicativo que eu tinha falado para eles. Então, e agora eles têm um propósito na vida e depois de 2 meses eles já me demitiram. Falaram, olha, Paula, a gente já sabe que a gente consegue aprender tudo sozinho, então a gente não precisa mais de você. Falei, ótimo, porque essa comunidade de aprendizagem é de vocês e vocês têm que aprender sozinhos. Se precisar, me fala. Eles falam comigo pelo WhatsApp. Toda vez que tem um problema, que tem uma briga, que tem uma discussão, eles me mandam mensagem no WhatsApp e aí eu ajudo eles a resolverem. Mas é assim que funciona. Bom, agora, como vocês fazem, como a gente faz, para botar em prática isso? Para botar em prática a nossa comunidade de aprendizagem. As comunidades de prática lá do Seymour Papert elas funcionam assim. São formadas por especialistas. Seymour Papert veio para o Brasil estudar as escolas de samba, porque ele diz que o melhor exemplo de comunidade de prática que existe no mundo são as escolas de samba. Por quê? Não tem um dono, não tem professores, não tem alunos, e, no entanto, chama escola, e, no entanto, todo mundo aprende. Eu e o Beno fomos lá participar
da escola de samba para ver isso acontecendo na vida real. Então, nós fomos lá. Desde o primeiro dia, quando eles apresentaram o samba enredo, nós chegamos como todo mundo chega numa comunidade. A gente chega observando. A gente não quer interagir, a gente senta na última cadeira, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Depois, no segundo dia, a gente já sabia um pouco do samba enredo. Depois, no terceiro dia, a gente já estava sabendo um pouco dos passos. Daqui a pouco, a gente já estava no galpão produzindo fantasia. Daqui a pouco, a gente já tinha uma ala. Daqui a pouco, a nossa ala já tinha 120 pessoas. Ficou faltando vaga para a nossa ala. Tivemos que arrumar mais vaga lá. E fomos campeões nesse ano. E com tudo isso que a gente aprendeu, sem nenhum professor ensinando a gente, só copiando, porque o ser humano aprende muito assim. A gente aprende seguindo exemplo. A gente não aprende o que os outros falam, a gente aprende o que os outros mostram para a gente. E depois de tudo isso, a gente veio a ideia de criar as comunidades de aprendizagem auto-organizadas. Como que funciona? Para vocês criarem a de vocês. Primeiro, a gente precisa de um líder entusiasta. É muito importante que seja um líder entusiasta, porque se for só um líder, não vai dar certo, tá? Vocês vão entender depois quando eu falar qual é o papel do líder numa comunidade. Esse líder entusiasta, que pode ser um especialista ou pode ser alguém que sabe um pouquinho mais do que os outros e que está querendo aprender mais. Ele monta uma comunidade de aprendizagem. Ele convida outros, se ele não for especialista, ele convida alguns especialistas para ajudarem ele a criar conteúdo e a fazer a curadoria e a fazer o planejamento. Aí, outros interessados começam a se tornar membros dessa comunidade, você vai divulgando e as pessoas vão se juntando a ela. Aos poucos, essas pessoas vão se especializando e passam a vir para o centro da aprendizagem, gerar conteúdo. E aí, elas começam a gerar conteúdo e os mais especialistas guiam a aprendizagem e fazem a curadoria. Então, assim, vou só terminar aqui. E todos aprendem juntos, tá? Destas comunidades, essas comunidades, que podem ser grandes comunidades, podem vir a ser, formar vários grupos pequenos, como é o caso da ocupação. Era uma grande comunidade, dividiu-se em mulheres e adolescentes que queriam jogar futebol, e agora tem os adolescentes que não querem jogar futebol, e agora tem as crianças que estão aprendendo robótica. Então, ela vai se subdividindo. E como que funciona? Ela é baseada em 4 pilares. Primeiro, a gente precisa definir regras claras de convívio. Isso é gamificação. A gente, quando entra num jogo, se a gente não sabe jogar, a gente vai embora dele. Ou se a gente também não concorda com as regras. Então, essas regras têm que ser muito bem elaboradas. Segundo, a gente precisa de um líder que tem que ser entusiasta. Terceiro, a gente precisa saber qual é o projeto de vida de cada um. O aprendizado é feito baseado no projeto de vida de cada um. Terceiro, o ideal é que sejam encontros semanais. Tem comunidades que funcionam com encontros mensais, como o Clube do Livro, mas o ideal é semanal, porque senão as pessoas vão se dispersando, tá? Não é obrigatória a presença de todo mundo, mas pelo menos o líder tem que estar sempre, em tudo. Quando não der, ele avisa que não dá, tá? Então, regras de convívio têm que ser criadas em consenso. Então, não adianta eu vir e colocar as minhas regras, porque eu não gosto muito de voto, tá? Em comunidades pequenas, a gente consegue fazer as coisas por consenso, porque voto todo mundo se sente injustiçado. Metade das pessoas, ou quem votou contra, se sente injustiçado. Então, a gente recomenda que essas regras sejam criadas em consenso. Todo mundo fala, todo mundo decide como vai funcionar. Regras de convívio. As regras têm que ser claras e objetivas. Melhor se elas estiverem escritas. O ideal é que elas estejam escritas e estejam lá para todo mundo ver como funciona. Ou no WhatsApp, ou no grupo que você montar.
As regras têm que proteger os participantes. Então, que esteja dentro das suas regras. Importante. Não julgar. Não agredir verbalmente nem fisicamente. Não falar palavrão. É uma regra que os meninos têm na comunidade deles de futebol. Por quê? Palavrão gera briga. Então, eles não podem falar palavrão. Quem fala palavrão é expulso do jogo. Está definido. Ninguém pode falar que não sabia. E regular o processo. Então, se a gente deixa as regras claras, eu sei como eu faço para participar, eu sei como eu faço para... E isso engaja mais os membros da comunidade. Líder entusiasta. O líder, ele não só guia a aprendizagem, mas ele é o exemplo a ser seguido. Lembra que eu falei? A gente não faz o que as pessoas falam para a gente fazer, a gente faz o que elas fazem. Então, o líder... É bom que ele participe de todos os encontros. Por quê? Porque assim as pessoas passam a participar de todos os encontros, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque ele está organizando. Então, se ele não participar, como ele vai saber o que está acontecendo? O líder é responsável também por manter a ordem, por motivar e por engajar. Não precisa ser carismático. Tem até estudos que dizem que líderes... A gente não precisa ser um líder nato, a gente pode ir se formando durante o processo. Tem até pessoas que dizem que leva-se 10 anos para se formar um bom líder. Então, já vamos começando desde agora. O principal de um líder da comunidade ele tem que ser ético e ele tem que ser justo. Justo porque, se você cometeu uma injustiça, e todo mundo vê que foi uma injustiça, a comunidade acaba. Por quê? Porque ninguém quer participar de um lugar onde as pessoas são injustas, onde, não, a minha vez, essa é a sua vez de falar, mas eu gosto mais desse aqui, então esse aqui que vai falar. Não. O líder tem que seguir as regras e ele tem que ser claro, e ele tem que ser ético e justo. E ninguém consegue ser justo 100% do tempo. Então, você tem que ser verdadeiro. Verdadeiro é uma habilidade, é uma característica que o líder tem que ter. Não fui justo, peça desculpas publicamente. Não fui injusto, não foi certo, seja verdadeiro sempre. Bom, o projeto de vida. Todo mundo na comunidade é bom que faça o seu projeto de vida, tá? Então, incentive os membros da comunidade a fazer o seu projeto de vida, porque eles vão saber por que aquela comunidade é importante para ele, porque a gente só aprende o que a gente acha que é importante para a nossa vida. Então, por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui nessa comunidade? Ela faz parte do seu projeto de vida? De que maneira ela faz parte do seu projeto de vida? De que maneira essa comunidade pode te ajudar a conquistar aqueles objetivos que você colocou aqui no projeto de vida? Que tem que ser simples, para que todo mundo possa entender, tem que ser objetivo e tem que ter metas claras. A gente vai colocar metas claras e nos encontros a gente define tarefas semanais. Tá? Como que funciona? O seu projeto de vida, se você colocar lá e escrever no papel e deixar, vai ficar também, né? Então, o que a gente faz? Ao final de cada encontro, a gente vê o que a gente conversou, qual foi o assunto daquela conversa, e a gente estabelece metas. Pode ser metas da comunidade e podem ser metas individuais. E podem ser os dois. Então, a gente tem uma meta da comunidade, olha, essa semana nós vamos fazer tal coisa, vamos nos reunir na praça tal para fazer o curso tal, porque as comunidades, elas podem ter duas partes. Primeiro, que são as rodas, a gente chama de rodas, se forem presenciais, e de redes, se forem online. Então, são rodas de conversa, são rodas de discussão, são rodas onde a gente vê quais foram as tarefas, vê se as pessoas fazem Isso a gente usa muito metodologia de gestão de projetos. Como estamos falando de projeto de vida, é um projeto, a gente faz a gestão do projeto. Então, quais foram as tarefas? O que deu certo? O que não deu certo? O que a gente pode te ajudar? Se é online, posta uma dúvida, outros respondem. Mas também para participar de comunidade de aprendizagem, muitas vezes a gente tem que aprender coisas fora da comunidade. Então, a gente faz cursos, pode ser presenciais, pode ser online, a gente compartilha vídeos, a gente compartilha textos, enfim,
a gente divide em rodas e oficinas, que são os cursos e a aprendizagem que pode ser feita na internet ou presencial. Tá? E aí a gente conversa com os outros. Quais foram as suas dúvidas? Por que você não realizou a sua tarefa semanal? Ah, preguiça? Ah, porque eu não consegui por causa disso? Geralmente a comunidade ajuda essa pessoa que não conseguiu realizar a tarefa a realizar. Os encontros semanais, eles podem ser presenciais ou eles podem ser online, se a gente está falando de comunidades online. Se for presencial, sentar em roda, porque como a gente está disponibilizado aqui, ó, só eu falo, vocês escutam, um fica olhando a cabeça do outro, e aí não é todo mundo que compartilha, não é todo mundo que conversa. E tem uma coisa crucial, se a gente está aqui, reunido, sair da minha casa para vir até aqui, e só eu falo, então me manda um podcast, então grava um vídeo no YouTube, né? Enquanto a gente está reunido em comunidade, a gente tem que ouvir os outros. Por quê? Porque às vezes o outro vai dar uma ideia que eu não tive para solucionar um problema que eu estou faz um mês pensando e não estou sem solução. Então, é muito importante a gente poder sentar em roda para poder todo mundo ter a sua voz. E todos terem a oportunidade de falar. E muito importante, seguir as regras de convívio, que foram definidas em consenso pela comunidade. Bom, existem muitas comunidades esperando por um líder. Pense você aí, o que você pode fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você quer aprender. Quais comunidades você tem condições de liderar, porque hoje no mundo está todo mundo muito perdido. E se a gente puder ser eu estava até vendo outro dia alguém falando de que todo mundo hoje em dia quer um mapa, né? Eu quero um mapa, porque eu quero saber onde eu quero chegar, eu quero ver aqui, eu quero ver aqui. Mas, na verdade, a gente tem um mapa, a gente fica andando, e a gente não está chegando em lugar nenhum. E, na verdade, o que a gente precisa é de uma bússola. Porque a gente não está chegando em lugar nenhum, porque a gente não sabe onde é o norte. O nosso propósito de vida, o nosso projeto de vida define o nosso norte. E aí, a gente precisa de uma bússola para poder seguir esse norte. Essa bússola pode ser a gente, essa bússola pode ser um líder, essa bússola pode ser uma comunidade. Então, torne-se a sua bússola e torne-se a bússola para outras pessoas também. Tá bom? Se vocês quiserem montar as suas comunidades online gratuitamente, é só acessar cubos.com. Se vocês quiserem, eu acabei de criar essa comunidade, tá? A hora que eu estava vindo para cá, porque essa é a primeira palestra que eu dou sobre caos. Estou escrevendo um livro, estou montando vídeos no YouTube para descrever todo esse processo e para falar sobre esse processo. Estamos montando um curso também de comunidade de aprendizagem. E aí, hoje, antes de vir para cá, eu criei cubos.com/caos. Se vocês quiserem participar, entra lá. Não tem nada ainda, eu só criei a comunidade, mas a partir da semana que vem eu já vou colocar vídeos e artigos toda semana e a gente consegue se comunicar para a gente se ajudar a criar o maior número de comunidades de caos possíveis. Estou à disposição, falem comigo, meu e-mail, meu WhatsApp, meu celular. Se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, é Paola Cicarelli, não tem Facebook, mas tem o Instagram também, se quiserem, é Paola Cicarelli. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. E agora, se vocês quiserem, eu posso abrir para perguntas. Porque, na verdade, eu não gosto muito disso aqui, tá? Eu falo e todo mundo escuta. Eu gosto mais de debate. Então, eu fiz uma apresentação curta para a gente poder debater, se vocês quiserem. Se não, também estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Vou pegar esse microfone aqui. Boa noite. Tá saindo aqui? Acho que... Ou tá saindo só minha voz? Eu acho que eu posso.
É porque está transmitindo. Ah, tá. Então, você falou sobre líder entusiasta, né? E nem sempre quem está na liderança é o líder entusiasta. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu sou professora de um pré-vestibular popular lá no Rio de Janeiro, no bairro chamado Campo Grande, e eu tenho tomado a liderança, porque a gestora, enfim, está fazendo mestrado, e não que ela não seja uma líder entusiasta, mas ela não está uma líder entusiasta. E qual é a minha dificuldade agora como gestora, eu acredito, né, que eu esteja fazendo esse papel agora? É engajar os professores a entenderem que o nosso trabalho, quanto professor de pré-vestibular popular, não é só dar a matéria, é incentivar o aluno a, né, porque a gente dá aula para alunos em situação de vulnerabilidade e tudo mais. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, porque, assim, eles estão empolgados em dar aula. Como a gente faz para entusiasmar as pessoas a fazerem um pouco mais, assim, entusiasmarem os outros? Ótimo. Primeiro, você já definiu muito bem, nem sempre o líder é o chefe, nem sempre o líder é o gerente, nem sempre o líder é o dono, tá? Então, geralmente, se o dono não é, ele quer ser um líder, mas, na verdade, ele não é um entusiasta, geralmente, outros líderes entusiastas surgem. E a gente vê muito isso nas comunidades de aprendizagem. Então, todo mundo me faz essa pergunta. Como eu vou identificar os líderes entusiastas? Você não vai. Eles vão surgir espontaneamente. Tá? São as pessoas que vão tomar a liderança, elas vão chegar lá, elas vão responder todas as dúvidas na comunidade, elas vão estar lá sempre postando, elas vão estar online o tempo inteiro, elas vão estar conversando com todo mundo o tempo inteiro. E aí você chega para esse cara e convida. Fulano, você não quer fazer um pouquinho mais? E se você tomasse a frente aqui? E se você viesse junto com a gente? Senta aqui no meio. Não. No seu caso, no caso dos professores, primeiro, vai ter gente que não vai se entusiasmar. Vai ter gente que você vai falar, vem comigo. Mas uma ferramenta muito importante, que foi a que eu falei aqui, é o propósito de vida, é o projeto de vida. Então, faça o projeto de vida junto com os professores, o projeto de vida deles. O que você está fazendo aqui? Por que você está dando aula aqui? Está dentro do seu projeto de vida? Não está dentro do seu projeto de vida? Gente, se o nosso trabalho não está dentro do nosso projeto de vida, tem gente que trabalha, imagina, 8, 14, 16 horas num lugar que não está dentro do projeto de vida da pessoa. E, às vezes, o seu trabalho está te afastando do seu projeto de vida. Então, sei lá, eu quero ajudar crianças na Amazônia, eu quero ajudar crianças em vulnerabilidade lá na África. E eu estou trabalhando num banco. Aí você fala, não, mas estou juntando dinheiro no banco para ir lá. Não, mas espera aí. Você vai ficar quanto tempo aqui trabalhando no banco? Mas você não sabe que tem organizações que te levam para ir lá fazer esse trabalho de graça, você não precisa juntar dinheiro, nada? Aí a pessoa falou, então, peraí, essa rotina maçante está me afastando do meu projeto de vida, está me afastando do meu propósito de vida. Então, a gente tem que ser muito claro e verdadeiro com a gente mesmo. E nesse caso também, os professores têm que ser muito claros e verdadeiros com eles mesmos. Se o projeto de vida não, eu estou aqui dentro desse cursinho, dando aula, porque eu quero ajudar essas pessoas a se transformarem no melhor que elas puderem. Então, esse é o meu propósito de vida, então eu vou me engajar mais, porque faz parte do meu propósito de vida. Agora, não. Eu estou aqui só para ganhar o meu dinheiro, não sei se é pago ou não, mas eu estou aqui só para ganhar o meu dinheiro e é só isso que eu quero fazer mesmo. E aí, não vai ter como você engajar essas pessoas. Elas podem ser engajadas depois, quando elas verem que está tudo funcionando, quando elas verem que está super legal e está todo mundo eufórico, e aí elas falam, ah, tá bom, vou também. E aí elas vão e elas acabam, às vezes a gente transforma, né, detratores em evangelistas. As pessoas, às vezes, que não estavam interessadas no começo, a hora que vê aquele negócio acontecendo, se engajam e tomam a frente de tudo, né? Mas é muito importante isso. Definir, cria uma comunidade de aprendizagem entre os professores, porque o que eu vejo
a gente fala muito com escolas, a gente fala muito com professores. E o que eu vejo com os professores eles se sentem muito sozinhos, eles querem fazer coisas diferentes, mas só eles estão fazendo. Eu fico trancada numa sala de aula, eu sozinho. Quando eu estou lá, se eu faço alguma coisa dar errado, eu não tenho quem chamar. Então, uma ferramenta muito legal para fazer com professores é isso, criar uma comunidade de professores, de discussão, reuniões semanais. Quais são as metas para essa semana? Conseguiu cumprir? Por que não? Eu posso te ajudar? A gente se ajuda. Obrigada. Boa noite. Paula, você falou sobre criar essas comunidades. E eu fiquei meio que na dúvida de, tipo, como eu crio essa comunidade? Ela não vai brotar na minha frente, tipo, olha, tem gente precisando ser uma comunidade, um grupo de pessoas. Porque nem todo grupo de pessoas é uma comunidade, no caso. Então, tipo, mas pode se tornar. Como eu faço isso? Como eu crio essa comunidade, causa e queria estruturar isso na minha cabeça melhor? Geralmente, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem uma ideia, ou às vezes nem é uma ideia, às vezes eu quero, por exemplo, porque gente, o que está faltando hoje no mundo é empatia. E por que está faltando empatia? Está faltando a gente sentar em roda e a gente conversar, porque hoje ninguém mais conversa. Você chega no jantar está todo mundo assim. Você chega no escritório, qualquer lugar que você vai. Vamos sentar em roda, conversar. Eu te ouço de verdade. Eu não estou te ouvindo pensando plim, plim, plim no meu celular lá. Não, vamos ouvir. Então, assim, procurem grupos de pessoas. Isso pode ser presencial ou online. Procure um grupo de pessoas que queira aprender junto com você alguma coisa, ou que queira criar essa comunidade junto com você. Pode começar com 3 pessoas. Eu hoje faço parte de uma comunidade de meditação Vipassana. Quem faz meditação Vipassana, para fazer essa meditação, você tem que ter feito um curso de 10 dias em silêncio, num retiro. Então, é muito difícil achar essas pessoas. Então, hoje eu tenho uma comunidade que são de aprendizagem. A gente se reúne toda semana para praticar e para aprender junto e para discutir. São 4 pessoas. Então, assim, começa assim, depois... E antes eram 3, agora encontramos mais um. Então, as pessoas vão se unindo. Quando elas se identificam com o que você está falando, posta isso no Facebook, nas suas redes sociais. Nem sei se as pessoas usam mais Facebook, mas posta isso nos grupos de WhatsApp, posta isso no LinkedIn, cria sua rede lá, cubos.com, é de graça, cria uma rede e vai lá e compartilha nas suas redes sociais. Olha, criei uma rede para falar sobre tal assunto, criei uma rede para falar sobre metafísica. Tem uma, como é que é a comunidade que criaram agora? De pessoas que querem encontrar gaps na Matrix. Então, eles têm certeza que tem lugares no planeta onde tem falhas na Matrix. E as pessoas vão para lá, se reúnem nesses lugares. E as pessoas falam que viram 3 vezes o mesmo gato. Viram um cavalo selvagem no meio das pessoas. Enfim, todo mundo tem uma tribo que está só esperando para ser liderada. Então, tem gente que quer se reunir para aprender coisas que a gente nem imagina. Então, o que você gosta? O que está dentro do seu propósito de vida? Define. Eu quero isso para a minha vida. Monta a sua comunidade de pessoas que também querem isso para a vida e fala, vamos junto, porque junto a gente é mais forte. Se a gente está sozinho, a gente desanima, a gente não encontra outras pessoas, a gente tem um problema, tem que ficar resolvendo sozinho. É muito chato, é muito difícil. Então, vamos angariar pessoas que querem a mesma coisa que a gente e que têm aquele propósito para criar o nosso... Na verdade, é um grupo de apoio, né? Um grupo de suporte e que, daqui a pouco, vira uma rede de especialistas. Então, as comunidades geralmente começam com alguns membros e como um grupo de suporte, e daqui a pouco vira uma rede de especialistas. Então, tem comunidades, por exemplo, no Cubos, que tem 20 mil pessoas, tem 20 mil membros, e é uma rede de especialistas. Então, as empresas vão lá procurar pessoas para convidar para trabalhar nelas. Então, por exemplo, a Receita Federal, eles não têm mais processo seletivo de estagiário.
Eles dão os cursos deles na plataforma, eles têm uma comunidade de aprendizagem, e aí o que eles fazem? Selecionam os melhores alunos, selecionam os melhores membros da comunidade e convidam. Quer trabalhar aqui? Não tem mais processo seletivo. E quando eles vão trabalhar na Receita, eles já sabem tudo o que fazer, porque eles já aprenderam tudo na plataforma. Então, o onboarding, o treinamento desses funcionários, passou de 3 meses para 15 dias. Olha quantas oportunidades a gente tem. Tem um livro muito bom chamado Tribos, que mostra ele fala muito sobre como criar a sua tribo, como engajar a comunidade, e ele diz que todo mundo pode ser um líder, tá? Tá bom? Então, tem mais alguma pergunta? Não? Então tá. Então agradeço a presença de vocês. Quero convidá-los todos para virem junto comigo nesse movimento que é o caos, vamos promover o caos, que é um caos bom. Eu acredito que toda grande ideia, toda grande invenção, toda grande revolução, ela começa com um caos e depois a gente sistematiza, ele se auto-organiza. Então é bem proposital esse nome. Começa assim, a gente começa confuso, a gente não sabe de onde começa, e daqui a pouco as coisas vão se auto-organizando, e aí a gente cria uma comunidade. E eu espero que vocês todos juntem-se a nós. Todos são bem-vindos para participar desse movimento. Obrigada.